Quando Henrique voltou para casa achando que encontraria o silêncio de sempre, ele encontrou algo pior: ausência. As filhas gêmeas tinham sumido, a empregada desesperada. O coração dele gelou. Ele correu pela casa inteira, gritando o nome das meninas, até ouvir uma voz baixinha cantando lá nos fundos. E quando abriu o portão, quase caiu de joelhos. Lá estavam elas, sentadas numa mesinha velha, com uma senhora de mãos calejadas e roupas rasgadas sorrindo, enquanto cantavam parabéns ao redor de um simples bolo de fubá com uma única velinha branca. E naquele instante, o homem que tinha tudo entendeu que nunca teve nada. Porque naquele dia Henrique descobriu que dinheiro compra luxo, mas não compra amor nem presença. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história emocionante do início. Henrique Fonseca acordou mais uma vez às 5 da manhã. Olhou para o lado da cama, vazio. Juliana tinha viajado de novo, ou estava no quarto de hóspedes, ou simplesmente não voltou para casa. Ele nem sabia mais, e o pior, nem se importava. Dono de uma das maiores construtoras do Brasil, Henrique era aquele tipo de homem que você vê na capa de revista. Mansão no Morumbi, em São Paulo, 3 carros importados na garagem, relógio que custava mais que uma casa. Mas se você olhasse nos olhos dele, veria apenas um robô vestido de roupas de luxo. Desceu as escadas de mármore italiano, passou pela sala de estar que mais parecia salão de loja de luxo. Tudo perfeitamente arrumado, tudo perfeitamente triste. Nem percebeu as 2 menininhas de cabelos loiras que o observavam timidamente do alto da escada. Sofia e Helena, suas filhas gêmeas de 5 anos. Elas queriam gritar: "Pai, hoje é nosso aniversário", mas já tinham aprendido que papai estava sempre ocupado demais. Sempre com o celular colado na orelha, sempre resolvendo coisas importantes. Importante mesmo era elas, mas isso ele ainda não sabia. Henrique saiu sem café, sem abraço, sem olhar para trás. Apenas mais um dia na corrida de ratos bilionária. Enquanto isso, do outro lado do muro alto que cercava a mansão, numa ruela estreita que cheirava a esgoto e esperança misturados, Dona Dulce já estava de pé havia horas. Seu barraco de madeira velha e lona azul ficava literalmente colado ao muro dos fundos da propriedade dos Fonseca. 3 tábuas tortas faziam de parede, um colchão fino no chão, um fogãozinho a lenha que ela mesma montou com tijolos achados no lixo. Dona Dulce tinha 72 anos, costas encurvadas de tanto carregar peso, mãos calejadas como lixa, mas tinha um sorriso que iluminava qualquer lugar e um coração do tamanho do Brasil. Ela tomou seu café ralo, mais água com cor de café do que café de verdade, pegou seu carrinho de feira enferrujado e saiu para mais um dia de batalha. Catar latinhas, papelão, garrafas PET, qualquer coisa que pudesse vender no ferro velho e virar os 15, 20 reais que garantiam a janta. Fazia esse caminho havia anos. Conhecia cada esquina, cada cachorro, cada porteiro e, principalmente, conhecia aquelas 2 menininhas que sempre corriam até o portão quando a viam passar. "Bom dia, vovó Dulce", gritavam sempre com aquele entusiasmo puro que só criança tem. Ela não era a avó de ninguém, nunca teve filhos. Mas para Sofia e Helena, ela era a vovó que o dinheiro não podia comprar. Naquela manhã de quinta-feira, Dona Dulce passou em frente à mansão como sempre, mas percebeu algo diferente. As meninas estavam sentadinhas no jardim, abraçadas uma na outra, quietinhas demais, sem aquela alegria de sempre. "Que foi, minhas princesas?", perguntou do outro lado do portão de ferro. Sofia levantou os olhinhos vermelhos de tanto chorar. "Hoje é nosso aniversário, vovó Dulce." Helena completou baixinho. "Mas a mamãe foi viajar de novo e o papai saiu cedinho. Nem lembrou." Dona Dulce sentiu o coração apertar. Conhecia bem aquela dor. A dor de ser esquecida por quem deveria te lembrar sempre.
Seguiu sua rota, mas não conseguia tirar aquelas duas criaturinhas da cabeça. Foi catando latinhas pelo bairro, juntando papelão, mas a mente estava lá, naquelas duas meninas tristonhas. No final da manhã, voltou a passar perto da mansão. Ia recolher umas caixas que a empregada sempre deixava separadas para ela, perto do muro dos fundos. Foi quando viu grudado no portãozinho de serviço um desenho feito com giz de cera. Um bolo, duas carinhas sorrindo e escrito com letra torta: "Hoje é nosso dia." Pronto. Dona Dulce decidiu na hora. Voltou para seu barraco com uma missão. Abriu a latinha de biscoito onde guardava suas economias. Tinha ali R$ 8,50. Contou moeda por moeda. Era para a compra do fim de semana, mas dane-se. Tinha coisa mais importante. Desceu até o mercadinho do seu Osvaldo na vila. Comprou um pacote de fubá, 3 ovos, açúcar que pesou direitinho para não passar do preço e uma. Voltou para casa e colocou a mão na massa. Literalmente. Aquele fogãozinho de lenha demorava uma eternidade para esquentar, mas Dona Dulce tinha paciência de quem viveu muito aprendendo que a vida não tem pressa, tem propósito. Misturou tudo numa tigela velha de plástico, usando uma colher de pau rachada e uma forma de bolo velha que achou na reciclagem e que lavou muito bem. Não tinha batedeira, então bateu com o braço mesmo, sentindo cada músculo reclamar. Enquanto o bolo assava devagar naquele forninho improvisado, ela pegou uma mesinha velha de madeira que tinha achado no lixo e limpou com carinho. O cheiro de bolo de fubá começou a tomar conta do beco. Os vizinhos passavam e perguntavam: "Ô, Dulce, tá fazendo festa?" "Tô sim, meu filho, festa de amor." Lá pelas 5 da tarde, Dona Dulce voltou para os fundos da mansão dos Fonseca. Carregava sua mesinha, o bolinho simples com aquela velhinha branca espetada no meio e um coração cheio de esperança. O portãozinho de serviço estava entreaberto. A empregada sempre esquecia de fechar depois de botar o lixo para fora. Dona Dulce empurrou devagarinho e colocou a mesinha ali mesmo no beco, bem do lado de fora, mas pertinho o suficiente para as meninas verem. Gritou baixinho: "Sofia! Helena! Tem surpresa aqui!" As duas apareceram correndo. Quando viram aquela cena, a mesinha toda torta, o bolo fumaçando, Dona Dulce sorrindo com aquele sorriso banguela dela, desataram a chorar de alegria. "Vovó Dulce fez bolo para nós." "Fiz sim, minhas lindas. Aniversário das princesas não pode passar em branco, né, não?" As 3 se abraçaram ali no beco, bilhões de reais do outro lado do muro, mas a verdadeira riqueza estava acontecendo naquele chão de terra batida. Dona Dulce acendeu a velhinha com um isqueiro velho e começou a cantar com aquela voz trêmula de idosa: "Parabéns para você nessa data querida." As meninas entraram na cantoria, rindo e chorando ao mesmo tempo, dançando de mãos dadas ao redor daquela mesinha humilde. E foi exatamente nesse momento que Henrique Fonseca chegou em casa. Ele tinha saído de mais uma reunião estressante. Trânsito, cabeça explodindo. Entrou na mansão esperando o silêncio de sempre. Mas o silêncio estava diferente. Tinha algo de errado no ar. "Bárbara!" gritou para a empregada. "Onde estão as meninas?" A mulher veio correndo da cozinha nervosa. "Estavam no quarto, doutor Henrique. Eu juro, fui buscar uma toalha e quando voltei, o sangue dele gelou." "Você perdeu minhas filhas?" Saíram todos em desespero pela mansão, gritando os nomes delas, procurando em cada cômodo, cada closet, cada banheiro. Nada. Henrique já estava pegando o celular para ligar para a polícia quando ouviu uma vozinha cantando lá longe, lá no fundo. Muito amor e felicidade. Correu, atravessou a cozinha industrial, passou pela área de serviço, empurrou a porta dos fundos que dava para aquele beco que ele nunca tinha pisado na vida. E então viu suas 2 filhas dançando ao redor de uma mesinha velha, um bolo simples fumegando, uma vela branca acesa, e uma senhora muito idosa, de roupas rasgadas e pés descalços, batendo palma e sorrindo.
Henrique Fonseca, o homem que negociava contratos de centenas de milhões sem tremer, o homem que demitia diretores sem piscar, o homem que construiu um império de concreto e aço. Esse homem caiu de joelhos no chão de terra e chorou feito criança. Dona Dulce se assustou. Pensou que tinha feito algo errado, que ia ser presa, que o homem rico ia gritar com ela. Moço, me desculpa, eu só queria ajudar. Elas estavam tão tristinhas, mas Henrique não conseguia falar. Só conseguia olhar para aquela cena, o bolo mais simples do mundo, a festa mais pobre do universo e as filhas dele mais felizes do que ele jamais as tinha visto. Sofia correu e abraçou o pai. Pai! Vovó Dulce fez bolo para a gente. Você chegou a tempo de cantar parabéns. Helena puxou a mão dele. Vem, pai. Vem soprar a vela com a gente. E ali, naquele beco fedorento, com o joelho enfiado na lama, lágrimas escorrendo pelo rosto, terno de R$3.000 todo sujo, Henrique Fonseca finalmente acordou. Acordou da vida de robô que estava vivendo. Acordou da mentira de que dinheiro resolve tudo. Acordou para o fato de que tinha 2 meninas que precisavam dele e ele estava sendo o pior pai do mundo. Dona Dulce, sem saber o que fazer, começou a cantar de novo. Parabéns para você. E dessa vez, Henrique cantou junto, abraçado com as filhas, olhando nos olhos daquela senhora que tinha menos que nada, mas deu tudo que podia. Quando as meninas sopraram a velinha, fizeram o mesmo pedido, sem combinar. Que o papai fique mais com a gente. Henrique ouviu. E aquilo quebrou o último pedaço de gelo que tinha no peito dele. Depois que cortaram o bolo, que estava uma delícia, com aquele gostinho de milho verdadeiro, de coisa feita com amor, Henrique segurou a mão de Dona Dulce. A senhora salvou o dia delas, salvou a infância delas. Eu nunca vou esquecer isso. Dona Dulce deu aquele sorriso humilde. Imagina, moço, eu só fiz o que qualquer um que ama faria. E aquela frase caiu como bomba na cabeça dele. Qualquer um que ama faria. Ele não tinha feito. Ele, que tinha dinheiro para contratar o melhor buffet de São Paulo, que podia ter alugado um castelo da Disney, que podia ter feito qualquer coisa, não fez nada. Uma catadora de latinhas fez. Henrique convidou Dona Dulce para entrar, mas ela recusou com educação. Disse que precisava voltar para casa antes de escurecer, que o beco ficava perigoso à noite. Foi aí que ele entendeu onde ela morava e sentiu vergonha pela primeira vez na vida adulta. Dona Dulce, por favor, aceita ao menos que eu melhore as condições da senhora. Uma casa melhor. Ela interrompeu firme, mas carinhosa. Moço, eu não quero favor. Eu trabalho, eu me viro. O que eu fiz hoje não foi por dinheiro. Foi por amor a essas meninas. Elas são especiais. E saiu empurrando seu carrinho velho, deixando o Henrique ali, segurando as filhas, repensando tudo. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante, quando Juliana voltou de viagem 3 dias depois, uma viagem de negócios que era mais spa em Búzios com as amigas, encontrou um Henrique diferente. Ele estava na sala, brincando de boneca com as meninas. Isso mesmo, o bilionário sentado no chão, fazendo voz de princesa. Você endoidou? Ela soltou, jogando a bolsa Prada no sofá. Não, Juliana, eu acordei. E contou tudo. O aniversário esquecido, Dona Dulce, o bolo de fubá, o beco, a lição que tinha aprendido. Juliana deu de ombros. Ai, Henrique, para de drama. Era só um aniversário. Eu compenso depois, levo elas para Disney ou sei lá. Ele olhou para aquela mulher que um dia tinha amado e não reconheceu nada. Nenhum amor, nenhum arrependimento, nenhuma vergonha. Só vazio. Não precisa mais compensar nada, Juliana. Quero me separar. Ela nem piscou. Pegou o celular e já foi ligando para o advogado. Não brigou pela guarda das meninas, nem perguntou como elas estavam. Apenas calculou quanto ia receber de pensão e pronto. As gêmeas ouviram da porta e pela primeira vez não choraram pela mãe, porque já tinham aprendido que mãe é quem cuida, não quem apenas dá à luz.
Os meses seguintes foram de reconstrução. Henrique reduziu drasticamente suas horas de trabalho, botou gente competente para tocar o dia a dia da empresa, começou a buscar as meninas na escola, a almoçar com elas, a perguntar sobre o dia, a ouvir de verdade. E Dona Dulce virou presença constante. Henrique ofereceu 1000 vezes uma casa melhor para ela, mas a teimosa recusava, até que ele teve uma ideia. Transformou o quartinho de despejo da mansão, que ficava nos fundos, num apezinho completo, com banheiro, cozinha, aquecedor, e ofereceu para ela morar ali sem pagar nada, em troca de fazer companhia para as meninas quando ele precisasse trabalhar. Dona Dulce aceitou, não por ela, mas pelas meninas. E assim, aquela família estranha foi se formando. Um pai bilionário reaprendendo a ser humano, 2 meninas redescobrindo o que é ter adulto presente, e uma senhora de 72 anos que se tornou a avó que a vida tinha esquecido de dar. Nos fins de semana, Henrique fazia questão de sentar com Dona Dulce na cozinha e aprender a fazer aquele bolo de fubá. Ela ria da falta de jeito dele, mas tinha paciência para ensinar. Moço, bolo não é sobre receita, é sobre intenção. Você pode fazer a melhor massa do mundo, mas se fizer sem amor, vai ficar com gosto de nada. E ele finalmente entendeu. Passaram-se anos. Sofia e Helena cresceram. Viraram adolescentes, depois moças, mas nunca esqueceram daquele aniversário de 7 anos. Todo ano, no dia do aniversário delas, tinha uma tradição sagrada. Bolo de fubá da vovó Dulce, mesa velha de madeira montada no jardim. Agora ela era decoração proposital, vela branca acesa. E sempre, sempre, elas choravam lembrando. Pai, sabe qual foi o melhor presente que já ganhamos? Perguntou Sofia um dia. O quê, filha? Você. Ganhamos você de volta naquele dia. Henrique abraçou as duas e deixou as lágrimas caírem. Não tinha vergonha mais. Dona Dulce, já com cabelos completamente brancos, ainda estava lá, sentada na cadeira de balanço que Henrique tinha comprado para ela, assistindo aquela cena com o coração tranquilo. Tinha vivido uma vida dura. Passou fome, passou frio, passou aperto. Mas naquele momento, vendo aquela família que ajudou a construir, sabia que tinha sido rica a vida inteira, rica de amor. E sempre que alguém pergunta, por que vocês guardam essa mesinha velha? Henrique conta a história. A história de como uma catadora de latinhas ensinou um bilionário o que realmente importa na vida. A história de como um bolo de R$ 8 valeu mais que um império. A história de como o amor de verdade não se compra, se dá. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo de qual cidade você é e o que você achou dessa história. Um abraço e até a próxima história.